Bem, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Movimento Tonin. Dessa vez a gente está começando uma nova playlist chamada Administração de Empresas, então é um conteúdo novo, né, uma nova matéria. E nessa primeira aula a gente vai tratar da introdução e dos conceitos mais importantes ligados à administração, além de falar um pouquinho também do objetivo, né, do que eu quero alcançar com essa playlist, para a gente poder entender um pouquinho melhor por que eu quis fazer essas aulas. No nosso planejamento, depois de falar um pouco dessa parte mais do porquê que eu quis fazer as aulas, a gente vai começar vendo definições de grupos sociais, o que é formalidade e informalidade dentro desses grupos, o que são organizações, quais são as necessidades e características dessas organizações. E por último, a gente vai ver o que são as empresas, né, o que é a denominação empresa e o que é administração. O primeiro questionamento que eu quero trazer é por que eu vou estudar esse conteúdo se eu não tenho uma empresa para administrar? Eu, por exemplo, né, o Tonin, faço graduação em engenharia ambiental na Unicamp e não em administração. Então, por que eu estou estudando isso na minha faculdade? Eu imagino que muitos de vocês também estejam na época da faculdade, então é bem difícil alguém aí ser dono de uma empresa ou ter um cargo muito, né, avançado dentro de uma empresa. Mas mesmo assim, valendo para mim e para você, a administração tem conceitos muito amplos que podem ser aplicados em vários âmbitos da vida. É lógico que o foco é na administração de empresas, né, como o nome do conteúdo diz, mas a gente também pode usar técnicas parecidas, enfim, fazer analogias para organizar o nosso dia a dia, organizar uma certa organização estudantil que eu participo, por exemplo, um canal no YouTube como o meu, um projeto que você está fazendo, enfim. Várias coisas você tem que administrar na sua vida, né, não só empresas. Então a gente vai ver como aplicar todas essas coisas em vários âmbitos. Os objetivos principais são, então, ter contato com a disciplina, saber o que é, e saber onde procurar conceitos e como aplicar eles no dia a dia. Então, se algum dia eu precisar, nossa, a empresa que eu estou trabalhando quer aplicar um 5S. O que é 5S? Você já vai ter ouvido falar, né? Por mais que você não seja especialista em administração, você sabe onde procurar, já tem uma noção básica. Então, esse é o objetivo aqui dessa playlist. Para poder começar a entender como é que esse conteúdo funciona, primeiro a gente precisa entender o que é um grupo social e todos aqueles termos que eu tinha mencionado no início da aula. E um grupo social tem uma definição bem ampla, é um conjunto de indivíduos que interagem, certo? Um conjunto de pessoas que estão interagindo. Ocorre então a circulação e troca de experiências, e por causa dessa troca tem uma tendência à homogeneidade de sentimento, pensamento e ação. Então é óbvio que pessoas diferentes podem conviver, né? Mas a tendência é que vá se chegando a pensamentos em comum, a semelhanças, e formem-se grupos sociais. Uma organização ou uma empresa, que a gente vai ver mais pra frente, são tipos especiais de grupos sociais, elas também são grupos. Outros exemplos são amigos que sempre jogam videogame junto, pessoas de uma mesma sala de aula, pessoas de uma mesma empresa, né? Podem ter vários grupos dentro de uma empresa. Então, enfim, é um termo bem geral. A gente pode classificar esses grupos de acordo com a volição, por exemplo. Né? Tem várias classificações, mas essa primeira é a motivação para a criação ou surgimento do grupo. Se for uma motivação espontânea, pode ser, por exemplo, pessoas que sempre se encontram no ponto de ônibus. Né? Quando eu fazia cursinho, eu encontrava sempre as mesmas pessoas quando eu ia embora do cursinho no ponto. E se eu conversasse com uma ou outra, mantivesse um certo grau de amizade, pode considerar um grupo social, né? A gente tinha uma troca de experiências. Já no caso de pessoas que frequentam a casa de um amigo para jogar videogame, por exemplo, é uma coisa consciente, né? Teve um combinado ali, uma conversa, que gerou essa reunião, então não é uma coisa tão espontânea assim. Agora, quando se torna uma coisa um pouco mais regular, né? Voluntária. Por exemplo, pessoas que saem sempre juntas para andar de bicicleta, elas combinaram, todo fim de semana a gente vai fazer uma trilha de bicicleta e são sempre as mesmas pessoas, isso é uma coisa voluntária, né? E conforme vai ficando cada vez mais sério, digamos assim, a abolição contratual seria, por exemplo, pessoas que trabalham na mesma loja. Então elas estão presas, né, entre aspas, elas estão ligadas por um contrato, uma coisa muito mais formalizada do que isso, ou do que jogar videogame. Então isso daqui é muito mais sério, digamos assim, né? Depende de um contrato. Existem várias outras classificações, como por exemplo a duração, se é uma coisa estável ou instável, né? No caso, o ponto de ônibus ele é muito mais instável, porque pode ser que num dia, de repente, você tem que pegar outro ônibus e aí acabou, né? Já acabou tudo aquilo. A função também pode ser classificada como religiosa, de lazer, cultural, política, enfim, vários tipos, né? E a estrutura também, como informal ou formal, igual a gente tinha falado, né? A contratual ela é muito mais formal
do que o ponto de ônibus de novo. Enfim, a parte mais importante de analisar disso é justamente a questão da formalidade e da informalidade. Grupos de estrutura informal, eles não têm uma estrutura preservada por alguma instituição ou por burocracia, né? A gente vai ver depois o que é burocracia, mas pode se entender como papelada, vai. Não tem uma coisa física, uma regra, uma instituição, né, que gere aquilo. Esses grupos se mantêm por causa da repetição de interações e pelo interesse dos indivíduos, né? No caso da bicicleta, por exemplo, tem um interesse ali e várias repetições. Mas se esse interesse terminar por uma das partes, o grupo termina. Da mesma maneira, o ponto de ônibus, como eu disse, se um determinado dia começar a pegar outro ônibus, aquele grupo se desfez. Então, eles tendem a uma maior instabilidade na duração. Por outro lado, as estruturas formais, né, existe uma estruturação e uma organização com objetivos definidos, e elas tendem a uma estabilidade maior. Então, empresas, ONGs ou até mesmo comunidades de vizinhos, né, que a gente está ali sempre junto. Hoje em dia isso não é tão comum, né? Tá se tornando menos comum, pelo menos. Mas você crescer ali no mesmo bairro, todo mundo interagindo há anos e anos, enfim, isso é um grupo bem mais formalizado. Além disso, tem todo um conjunto de regras, né, de políticas, enfim, que regem essas interações, e aí também é uma coisa um pouco mais formal. Agora vamos para as organizações. Organização é uma nomenclatura que é dada na administração para grupos estáveis. Ela gera um determinado tipo de expectativa de comportamento, então se existe uma organização, você normalmente espera alguma coisa dela, e elas desempenham um papel, né, uma função que é dada pelo seu objetivo. Por exemplo, já adiantando um pouco, uma empresa, né, que é um tipo específico de organização, se ela produz alimentos, ela tem que fornecer produtos de qualidade, empregar funcionários, seguindo as leis, né, respeitar o meio ambiente, a vizinhança, os consumidores, enfim, são várias expectativas que as pessoas têm relativas a essa organização que dependem do objetivo dela, que é produzir comida, por exemplo. E quais são, de forma geral, as necessidades e características de uma organização? As necessidades internas são a integração, né? Então, a relação de união entre os participantes por aquele objetivo. A latência, que é a manutenção dos padrões culturais e motivacionais ao longo do tempo. Então, você se sentir parte daquilo, né? Você querer entender o seu papel, enfim, se sentir motivado, se sentir parte daquela cultura, daquela produção. É uma coisa que tem que ser constantemente, né, sofrer manutenção. As necessidades internas incluem a adaptação, então a inserção na sociedade, considerando todo o ambiente externo. Você tem que pertencer ao meio também, não só, né, fazer uma análise interna, mas uma externa também. E a consecução, né, que é tipo a execução, é saber quais metas têm que ser atingidas e como. Ter os recursos para poder fazer isso, como o espaço físico, a mão de obra, a infraestrutura, o capital, por exemplo, enfim, a parte mais da execução. Nas organizações também surge normalmente a conformidade e as relações de poder. Então, a conformidade é tipo você aceitar, se colocar de acordo com alguma coisa. Ou seja, isso tudo tem a ver com a autoridade, né? De certa forma, a gente pode analisar a autoridade como a liberdade para agir. Enquanto mais liberdade, mais responsabilidade, né? Quanto mais autoridade, mais responsabilidade existe. Então, essa é uma característica que começa a surgir conforme a gente tem grupos mais estáveis, né? Que são as organizações. Essa autoridade pode ser pensada de três maneiras, né? Pode ser classificada de três formas. A coercitiva vem de coerção, que tem relação com repressão, né? Então, a aplicação de punições, a geração de alienação para as pessoas fazerem o que você quer. Os funcionários eles vão executar as tarefas, mas eles não vão sentir nada, né? Eles vão no máximo sentir medo porque eles não querem ser punidos, mas não vai ter aquela noção, como a gente tinha dito, nas necessidades, não vai ter aquela noção de objetivo, de manutenção cultural, você vai fazer as coisas por medo, né, de ser reprimido. A autoridade remunerativa tem, por exemplo, premiações monetárias de bônus a bons funcionários, só que ela é um pouco materialista, então, né, a maneira de você incentivar o funcionário para ele não ter medo de ser punido, enfim, ao invés do medo, por exemplo, ele tem que se sentir motivado pelo dinheiro que ele vai receber. É uma maneira de você exercer a autoridade, de você fazer a pessoa concordar e trabalhar para você. Só que isso é uma visão materialista porque é como se os funcionários fossem movidos unicamente por dinheiro, como se isso fosse tudo que eles têm na cabeça, né? Então também é uma coisa que tem seus defeitos. Nenhuma forma de autoridade é perfeita, logicamente, né?
A gente está apresentando aqui algumas críticas a elas. A última das três é a normativa, que são, por exemplo, prêmios simbólicos ou privações simbólicas, caso você fale, e elas estão sempre ligadas a uma questão moral, tipo funcionário do mês, né? É uma coisa, uma premiação simbólica, você não está ganhando de fato nada, né? É uma premiação moral, olha só como você é bom. E é justamente esse parte do problema. Ela é muitas vezes vista como uma forma de manipulação, né? Um exemplo de privação simbólica seria você perder justamente o cargo de funcionário do mês por causa de um erro que foi cometido. Então, né, é uma determinada manipulação ali em certo nível, se ela for feita com uma intenção cruel, para fazer o funcionário andar na linha, senão ele vai perder todos esses símbolos, essas coisas morais importantes. A penúltima característica que a gente vai mencionar da organização é a organicidade. Então, a relação orgânica entre o indivíduo e a organização. Você se sentir parte do todo, entender o seu papel, como que você vai poder contribuir, como você vai ser reconhecido. Então, aquelas relações de autoridade ali, elas têm que ser bem trabalhadas, né, junto com o objetivo para que o funcionário se sinta parte da organização. Ela sempre está relacionada então com os objetivos e metas para você ter esse senso de propósito, né? E sofre muita influência do ambiente que você trabalha, do ambiente externo, enfim, as tendências de mercado. Tudo isso vai ajudar você a definir os objetivos e metas e vai gerar essa sensação. Essas questões do ambiente a gente vai tratar mais pra frente em aulas específicas, por exemplo, né? É uma questão bem importante. A última necessidade da organização é justamente o objetivo de benefício, né? Sempre deve existir um beneficiado pela organização. Se a sua organização é de negócios, o seu objetivo muito provavelmente vai ser maximizar o lucro dela, e as pessoas beneficiadas, as principais beneficiadas, vão ser os proprietários e os acionistas dessa empresa, dessa organização. Se sua organização fornece serviços, o objetivo vai ser prestar um bom serviço, e quem vai ser beneficiado por isso são os clientes. Esses são os dois exemplos mais fáceis de pensar, né? Mas como a organização é uma nomenclatura que pode ser dada para grupos estáveis no geral, você pode ter uma organização de benefício mútuo que o objetivo é interagir com os membros, então participantes vão ser os beneficiados. Uma aula de yoga, por exemplo, uma coisa que eu pensei agora, seria esse tipo de organização. Por último, as comunitárias, né, como por exemplo ONGs e ações beneficentes, têm como objetivo realizar essas ações e ajudar o público no geral. Enfim, qualquer pessoa que precise de uma doação, de uma ajuda, né, dependendo do exemplo que você estiver dando, o beneficiado vai ser as pessoas no geral. Depois da gente ter visto todas essas características e necessidades que uma organização tem, vamos entrar agora nas empresas, que é a parte principal, né, dessa playlist. Elas são, assim como as organizações, grupos estáveis e organizados. Têm recursos materiais e humanos envolvidos, também executam objetivos pré-determinados, e a gente pode pensar em vários exemplos. Indústrias, bancos, comércios no geral, acho que é o que a gente pensa primeiro normalmente. Grupos de entretenimento de teatro ou de cinema, provedores de energia, de informação, enfim, várias empresas a gente consegue citar com poucos segundos pensando. Como a gente já está acostumado a ouvir também, elas podem ter diversos portes, existem os microempresários individuais e também tem as empresas de tamanho micro, pequeno, médio e grande. Mas qual que é a principal questão das empresas em relação às organizações? As organizações, sejam elas governamentais, né, como ministérios, secretarias e prefeituras, ou as ONGs, né, que são não governamentais, normalmente se destacam por ter um ou mais objetivos, sejam eles de atividades sociais, filantrópicas ou de representação de trabalhadores, como um sindicato, por exemplo. A principal diferença é que empresas, normalmente, né, no geral, têm como finalidade empreender, obter lucro e satisfazer os clientes. Essa separação é um pouco difícil de fazer porque uma empresa, de certa forma, é então um tipo específico de organização. A gente pode chamar uma empresa de organização, não tem problema nenhum. Enfim, é uma coisa muito mais conceitual do que prática, né? A gente faz essa diferenciação só por estudo, mas são coisas bem parecidas, pelo menos ao meu ver e ao que eu pesquisei, né? E agora, para finalizar essa aula de introdução à administração, vamos tentar entender, né, bem por cima o que é administração, o que é administrar. Existem diversas maneiras de definir e de estudar esse termo, mas é importante destacar que o que importa não é só o conhecimento desse assunto. Então, eu sei teoricamente o que é administrar. Você também tem que ter a busca pela ação e pela aplicação.
Na administração você precisa tomar decisões, ações, buscar estratégias e objetivos, então é uma coisa muito prática, né? Se você só assistir a aula e nunca aplicar isso, não vai mudar muita coisa na sua vida, sendo sincero, porque você precisa dessa parte prática. Por causa disso, administrar é diferente de supervisionar, tomar conta ou dar uma olhadinha, né? Você ficar ali parado esperando que as coisas aconteçam não é administrar. É pressuposta a tomada de uma ação para fazer isso. Se a gente pegar pela palavra, né, pela origem administer, o ad é para, o minis é um comparativo de inferioridade e o ter diz respeito à subordinação e obediência. Então, juntando tudo, a gente tem, né, mais ou menos, uma coisa que se desenvolve sobre o comando de outra pessoa, um serviço que se presta a outro. Ela pode ser vista como o ato de realizar tarefas com pessoas e através de pessoas, em grupos ou, enfim, organizações formalmente organizadas, né? São vários conceitos muito próximos uns dos outros, mas enfim. Isso quer dizer que não é só reunindo pessoas que a administração vai acontecer. Você tem que ter o ato de fazer essas tarefas, tem que ter uma orientação, um controle dos esforços em prol de um objetivo que a gente está falando bastante, né? Uma coisa muito interessante que a gente já falou na playlist de inteligência emocional é que as pessoas em posição de administração ou de liderança, enfim, têm que aplicar conceitos e práticas de várias ciências. Psicologia, sociologia, economia, matemática, inteligência emocional, que foi onde a gente falou sobre isso, enfim. A liderança ela é um conjunto de percepções e de habilidades, não é só uma coisa. Não é só porque você é muito bom em matemática, em fluxograma, enfim, fazer as coisas bonitas no papel que você vai ser um bom líder ou um bom administrador. Não, é um conjunto de fatores. Se vocês quiserem ir até a playlist de inteligência emocional para dar uma olhada, né, quando eu falo sobre isso, tá aparecendo um card aqui em cima, se você quiser clicar, e eu vou deixar o link na descrição também do vídeo. Então, para finalizar, ela pode ser vista como uma ciência, porque você tem que fazer análises metódicas e sistematizadas de fatos, né, de dados. Pode ser também uma tecnologia ou uma ferramenta, porque você aplica várias técnicas e obtém resultados para depois analisar. Pode ser considerada também uma arte, porque depende da sua visão, da sua intuição, criatividade, capacidade de abstração, então você entendeu o céu ao redor, né? Tem muito dessa coisa da sociologia, como a gente tinha falado ali atrás. E por causa dessa abertura, dessa amplitude de coisas envolvidas, é um conceito que é constantemente estudado e que se modifica muito com o tempo, em cada época que ela é estudada. Atualmente, a administração é vista muito com uma ótica bem social, né, muito forte. Mas na próxima aula a gente vai estudar diversas ideias do que é administrar, que surgiram com o decorrer do tempo, né, desde a da época da Revolução Industrial, por exemplo. E a gente vai ver como esse conceito foi mudando, né? As percepções foram mudando ao decorrer do tempo. Bem, com isso a aula chega ao fim. Eu espero que tenha dado para entender bem os conceitos que eu quis trazer aqui nessa introdução. Eu sei que no começo é difícil de encontrar coisas para aplicar, né? Como eu disse, essa matéria tem muitas coisas que dá para aplicar em projetos nossos mesmo, da faculdade, enfim, organizações universitárias. Várias coisas têm aplicação, mas nessa aula, como é uma mostragem de conceitos, né? Mais geral, a gente não tem tanto disso. Mas eu garanto que nas próximas aulas vai ser um pouco mais divertido de estudar. Essa parte da evolução da administração já é bem interessante de entender como que a humanidade foi mudando de pensamento, né? É bem interessante de ver, na minha opinião. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Em caso de dúvidas ou se você não concorda com alguma coisa que eu falei, né? Diferente de cálculo, essa matéria ela é muito mais subjetiva, como eu disse, a abstração ela é muito maior, então você pode comentar aí o que você achou, o que você não achou, enfim. Lembrem-se também de seguir o canal nas redes sociais, de se inscrever no YouTube e deixar like. A gente tem, né, o apoio monetário ao Movimento Tonin, então você pode fazer uma doação de qualquer valor, por menor que seja, para ajudar a comprar material, comprar equipamentos melhores para fazer mais aulas, enfim. Mas é isso. A gente se vê na próxima aula e até lá.